Por que você se sente perdido ao estudar a Bíblia? Você já se sentou para estudar a Bíblia, mas depois de alguns minutos sentiu que não estava entendendo nada? Ou talvez tenha começado com entusiasmo, mas, com o tempo, se viu desmotivado e sem direção. Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. Muitos começam o estudo das Escrituras cheios de vontade, mas acabam frustrados. Não sabem por onde começar, não conseguem conectar os textos e, no final, sentem que não estão realmente crescendo. Mas por que isso acontece? Vou te mostrar 3 razões principais pelas quais muitos se sentem perdidos ao estudar a Bíblia, e, mais importante, como mudar essa realidade. 1. Você não pode apenas ler. Você precisa estudar. Muitos cristãos tratam a Bíblia como um livro de promessas ou uma caixinha de versículos motivacionais. Abrem ao acaso, leem algumas palavras, buscam uma mensagem rápida para o dia e fecham. Mas a Bíblia não foi escrita para ser lida superficialmente. Ela é um tesouro profundo, e aqueles que desejam encontrar riquezas espirituais precisam cavar fundo. Imagine um estudante de medicina que apenas lê os títulos dos capítulos de um livro sem estudar os detalhes. Ele jamais se tornaria um médico competente. Da mesma forma, se você quer conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, precisa ir além da leitura casual. Se você não se esforça para entender o contexto, a mensagem central e os ensinamentos profundos das Escrituras, corre o risco de interpretá-las de maneira equivocada. E interpretações erradas levam a uma fé fraca e vulnerável. Então, se você quer crescer, decida estudar com seriedade. Anote o que aprendeu, pesquise termos difíceis, compare passagens. Não trate o estudo da Bíblia como algo leve ou opcional, mas como um compromisso vital. 2. Você está estudando sem direção e sem orientação. Talvez você já tenha tentado estudar a Bíblia sozinho, mas se perdeu no meio do caminho. Começou com Gênesis, mas parou em Levítico. Tentou ler os profetas, mas não entendeu nada. Isso acontece porque a Bíblia é um livro complexo, escrito em diferentes épocas, por diferentes autores, com estilos literários distintos. Para entender as Escrituras, é necessário um plano e uma boa orientação. Grandes homens da fé cresceram no conhecimento por meio do estudo diligente da palavra e da orientação de mestres fiéis. No entanto, o Espírito Santo é o Mestre Supremo, conforme João capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Se você quer crescer no estudo bíblico, siga esses passos. Escolha um plano de leitura estruturado. Não leia ao acaso. Defina um livro para estudar e vá até o fim. Use bons recursos. Leia comentários bíblicos confiáveis, assista a sermões expositivos, estude com materiais sólidos. Busque mentoria. Se puder, tenha alguém mais experiente para te guiar no processo. Um pastor, um líder ou um amigo maduro na fé. O estudo da Bíblia não deve ser feito de forma isolada e sem estrutura. Se você tentar caminhar sem direção, sempre se sentirá perdido. 3. Você começa, mas não continua. Outro grande problema: a falta de constância. Muitos iniciam o estudo da Bíblia com grande entusiasmo, mas não conseguem manter o ritmo. Um dia leem, no outro não. Começam empolgados, mas depois deixam para depois. Mas o verdadeiro crescimento vem da disciplina e da perseverança. Jonathan Edwards fez um compromisso consigo mesmo: resolver estudar as Escrituras com tanta diligência e frequência, para que minha alma seja moldada por elas. Se você quer crescer no conhecimento da palavra, precisa estabelecer um ritmo e seguir firme, mesmo quando não sentir vontade. Aqui estão algumas formas de criar constância no estudo bíblico. Estabeleça um horário fixo para estudar. Trate isso como um compromisso inegociável. Crie um diário espiritual. Anote o que aprendeu, suas dúvidas e aplicações práticas.
Comece com metas pequenas. Em vez de tentar ler grandes porções de uma só vez, vá devagar, mas seja consistente. Se você não criar um hábito, sempre sentirá que está recomeçando do zero. O que fazer a partir de agora? Se você se sente perdido ao estudar a Bíblia, não precisa continuar assim. Aqui estão algumas atitudes que você pode tomar hoje mesmo para mudar isso. 1. Tenha um plano de estudo claro. 2. Escolha um livro da Bíblia para estudar e siga até o final. 3. Busque compreender o contexto. 4. Não leia versículos isolados. 5. Entenda o que vem antes e depois. 6. Aprenda com quem já estudou. 7. Leia livros de teólogos fiéis, assista a boas pregações e aprenda com mestres confiáveis. 8. Faça anotações. Escrever ajuda a fixar o aprendizado e te dá um material de consulta futura. 9. Seja constante. Aprofundar-se na Bíblia exige disciplina. 10. Estabeleça um compromisso e seja fiel. Não pare na superfície. Muitos querem crescer espiritualmente, mas poucos dedicam tempo e esforço ao estudo da palavra. No entanto, é Deus quem nos dá o crescimento, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A Bíblia não foi feita para ser lida como um livro qualquer. Ela precisa ser estudada, absorvida e aplicada. Então, a pergunta que fica é: você continuará se sentindo perdido ou decidirá mergulhar mais fundo no conhecimento da verdade? A escolha está diante de você. Escolha o caminho certo.